E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Jair, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui para o canal. E hoje eu quero fazer uma resenha de dois títulos, na verdade, duas histórias, que é Febre e também Atire-se, do PH Santos, da Editora Avoante. Primeiramente eu quero agradecer à Editora Avoante por ceder esse material para o canal, para realizarmos essa resenha para vocês. Uma coisa que eu achei interessante, essa premissa, que é algo que eu faz muito tempo que eu não vejo em algumas obras, são contos vira-vira, né? No caso, são dois contos. Você, por exemplo, tem esse conto aqui chamado Febre, depois você vira e tem esse conto chamado Atire-se. E são dois contos diferentes, não tem relação uma com a outra. Nesse Atire-se, a gente trata, por exemplo, a história de uma arqueira, que ela vai ter uma missão muito importante, e ao decorrer da história, o PH ele narra a sensação do, como é que chama? Do arco e flecha. Como é que é o processo de você dominar o arco e flecha, a arqueria, né, como se fala. Então, o PH ele coloca esses elementos, né, de estudo, vamos dizer assim. Ele, por exemplo, ele já praticou por um certo período, e ele colocou justamente essa experiência dentro dessa história aqui. É interessante, é uma história que vai mostrar justamente um pouco desse processo. Óbvio que tem uma outra, a história principal, mas eu acho que um dos pontos principais é justamente do arco e flecha, né? A sensação de você pegar o arco, você pegar a corda, você saber onde colocar, como ter uma flecha boa, como mirar, né? Através dos obstáculos, através do vento que pode interferir, que pode te ajudar ou não. Então, ele coloca esses elementos, porque a gente sempre tem aquele pensamento de que o arco e flecha é só pegar o arco, né, a flecha, botar aqui no braço, né, esticar e pronto. Não, tem todo o mecanismo, né, tem todo o treinamento. Então ele vai colocar, vamos dizer assim, um passo a passo como é esse processo. E a segunda história, a Febre, já é algo mais interessante. A história do ponto de vista de uma arma, certo? De uma arma fabricada, desde o processo, vamos dizer assim, de fabricação, né, onde ela é feita, e até o momento em que ela é, vamos dizer assim, deixada de lado, não sei, talvez dessa forma, né? Então, quando você fala assim, você vê alguns filmes, essa arma tem alma, essa arma aqui tem parece que tem vida dentro dela. O PH Santos ele leva essas frases ao pé da letra e faz justamente um conto sobre isso. E é bem interessante, eu achei bacana. Em ambas as histórias, eu vejo que o PH ele mantém o ritmo dele, certo? Bem leve, e não deixa, como são contos curtos, ele não vai perdendo, ele não vai nem intensifica e nem perde a beleza da história, ele não se perde durante o caminho narrativo. Eu acho interessante, é claro que talvez sejam contos que, por exemplo, se você não tem problema de ver uma história com esse tipo de linha narrativa, né, onde ele mantém uma certa calma, não é uma ação frenética, por mais que você acredite quando estiver lendo seja ação frenética, tem elementos de ação, mas não é uma coisa narrativa, esse tópico, vamos dizer assim, mas ele mantém. Se você não tiver problema, eu acho que seria uma boa você dar uma chance para ambas as histórias, né? Então, assim, vale a pena? Para mim vale. Para mim vale. É curto, certo? É curto, no caso são, vamos dizer assim, 20 páginas cada conto. E tem também vamos dizer assim, uma parte final que o próprio PH coloca a sua opinião em relação às histórias, né? Como foi o processo dele de criar essas histórias, né? Mas é lá no final. Tá certo, pessoal? Então, assim, foi uma resenha rápida, espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês já leram, já ouviram falar, tem alguma obra do PH Santos que vocês já leram, deixa aqui nos comentários, tá certo? Então, se vocês gostaram, curta, comente, compartilhe, que ajuda muito o canal, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.